Eu quero saudar cada irmão, cada irmã, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta ao templo físico, porque o verdadeiro templo do Senhor Jesus sou eu, é você. Mas é muito bom, podemos ter ainda que de uma forma reduzida, em número reduzido, mas podemos estar juntos, podemos estar juntas novamente. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Capítulo 15 de Lucas, nós leremos os versículos 1 e 2, e depois nós leremos do versículo 11 até o final. Lucas 15, versículos 1 e 2, depois a partir do versículo 11. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pôr-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas este respondeu ao seu pai:
Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fecha os teus olhos, meu irmão, minha irmã. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra a nós revelada. Te pedimos, Senhor, que ela encontre em nossos corações terra fértil, onde ela possa ser frutificada, e que nós possamos, Pai, compartilhar essa tua palavra, que é de salvação, que é de cura, que é de regeneração, com todos aqueles que estiverem à nossa volta. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, a Bíblia traz diversos textos que retratam a figura paterna de Deus. E que tira de Deus essa figura que talvez, ou essa impressão que talvez muitos de nós tenhamos crescido com ela, de que Deus é um Deus austero, que Deus é um Deus distante. E nos revela um Deus que disciplina, sim, um Deus que educa, mas que faz tudo isso em amor e com amor e por amor. Um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que provê, um Deus que abençoa. Um Deus que busca um relacionamento profundo, um relacionamento sincero com os seus filhos. O texto que nós lemos aqui é uma parábola. Parábola é um gênero literário que foi muito usado por Jesus Cristo. E é um gênero, uma forma de comunicar uma mensagem, de levar o ensino por meio das coisas que fazem parte do cotidiano. Então, o objetivo da parábola é comunicar uma grande lição, um grande ensinamento a partir do dia a dia. Jesus fez isso com muita destreza, Jesus fez isso muitas vezes. O texto que nós lemos é conhecido como a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido, e ele faz parte, juntamente com a parábola da ovelha perdida e com a parábola da dracma perdida, faz parte de uma unidade literária na qual Jesus contesta os fariseus, que o criticavam porque ele se relacionava com pessoas que, no entendimento desses fariseus, eram pessoas de má fama. Ou seja, os pecadores, como nós lemos aí no versículos 1 e 2. Com essas parábolas, Jesus quer ensinar-lhes que o amor do Pai, que o perdão do Pai está disponível para todos. Está disponível para aqueles que se perdem dentro de casa. Está disponível para aqueles que se perdem fora de casa. E essa parábola, essa reflexão que nós vamos fazer, vai nos mostrar que é possível sim estarmos perdidos, apesar de continuarmos dentro de casa. Eu quero te convidar a refletir junto comigo de uma forma diferente hoje. Eu já preguei nesse texto, mas sobre um outro viés. Hoje eu quero que você perceba os 3 personagens que estão inseridos nessa parábola. E eu quero que, à medida do possível, você procure se identificar com um dos filhos. Porque o pai, nós sabemos que o pai aqui representado é o nosso Deus. Então, talvez você encontre algo de você no filho mais novo. Talvez você encontre algo de você no filho mais velho. Mas o importante é você perceber o ensinamento que o Senhor quer trazer para a sua vida nessa noite. Então vamos lá. Nós temos aqui então a primeira figura do filho mais novo. Esse filho mais novo retrata a busca do ser humano por algo que lhe complete.
Esse filho mais novo, ele tinha tudo na casa do pai. Nada lhe faltava, ele tinha amor, ele tinha proteção, ele tinha provisão. Mas havia nele uma inquietude. Havia nele uma falta de algo que talvez nem ele mesmo soubesse dizer o que era. E esse sentimento que talvez foi crescendo aos poucos nesse filho, acabou dominando e fez com que ele rompesse com tudo que fazia parte da sua história. Fez com que ele rompesse com os laços familiares. Fez com que ele rompesse com todos os valores que lhe foram ensinados e traduzidos ao longo da sua vida. Esse desejo por algo que talvez nem ele mesmo soubesse definir o que era, o levou para o mundo. E entendamos aqui o mundo como um sistema de valores que vai contra a palavra de Deus, que vai contra os ensinamentos de Deus, que vai contra a vida plena e abundante que é a proposta de Deus para mim e para você. Os valores do mundo são valores passageiros. Os valores do alto são valores eternos. Os valores do mundo levam para um caminho de morte. Os valores do reino, os valores do alto, levam para um caminho de vida. Mas havia dentro desse filho mais novo uma inquietude, uma perturbação. E ele achou que fora da casa do pai, ele achou que distante do pai, ele encontraria então a liberdade que ele tanto sonhava, que ele tanto esperava ter. Mas essa liberdade, nós percebemos ao longo do texto que mais tarde se revelou como uma verdadeira prisão. O mundo está repleto de filhos pródigos. O mundo está repleto de filhos mais novos. Nós cruzamos com eles diariamente. Cruzamos com eles nos bairros nobres, cruzamos com eles na periferia. Nós cruzamos com eles no meio dos intelectuais, nós podemos encontrá-los também no meio dos ignorantes, entendendo aqui ignorante como aquele a quem falta o conhecimento. Podemos encontrá-los também em grandes escritórios, no meio de executivos bem-sucedidos. Ou podemos encontrá-los também no chão das fábricas, no meio dos peões, como nós costumamos falar. Não importa. Em todos os níveis, em todas as classes sociais, há pessoas iludidas, que buscam paz, que buscam felicidade, que buscam plenitude de vida fora da presença do Pai, fora da casa do Pai. E quanto maior é essa busca, mais difícil fica encontrarem o caminho de casa. Experimentam uma vida diminuída por conta do auto-engano, por conta das futilidades, por conta das ilusões. Se tornam frágeis, se tornam inseguros, se tornam imaturos e egoístas. Querem as bênçãos, como o filho mais novo disse para o pai: dá-me a minha parte na herança. Querem as bênçãos do pai, mas não querem a presença do pai. Querem desfrutar da herança que vem do pai, mas não querem desfrutar do relacionamento com o pai. E para que isso mude, para que uma nova história seja escrita, somente a ação do Espírito Santo sobre essas vidas pode mudar essa história, pode transformar essas histórias, como no texto que nós lemos, lá no versículo 17, que diz: caindo em si. Somente quando houve a ação do Espírito Santo, o filho mais novo pôde reconhecer-se como alguém que estava perdido e que precisava retornar para a casa do Pai. Mas há também no texto uma outra figura, que é exatamente a figura do Pai. O Pai, que é aquele que não impõe a sua presença para ninguém, mas que a oferece a todos. O Pai é aquele que, ainda que a decisão de um filho seja afastar-se dele, ele respeita. Porém, ele não desiste. E ele continua, como no texto que nós lemos,
esperando o retorno desse filho, de braços abertos, pronto para perdoar, pronto para restaurar, pronto para resgatar. Pai é aquele que reconhece o filho, não importa o quanto ele mude, o quanto ele adquira marcas que ele não tinha quando ele saiu da casa do pai. É fácil nós entendermos que aquele jovem que saiu da casa do pai, que pegou a sua herança, pela vida que o texto nos relata que ele teve, essa vida deixou marcas nele, marcas físicas, marcas na alma. Certamente quando ele retornou, a sua própria aparência física não era mais a mesma, mas o pai o reconheceu. O pai foi ao seu encontro, o pai o acolheu, o pai ofereceu a ele o amor. E o pai restituiu a ele a condição de filho. Nos símbolos que nós vemos no texto, quando ele oferece ali o anel, que é o sinal de autoridade, quando ele oferece as sandálias, que é um sinal de liberdade, porque os escravos na época andavam descalços. Então andar descalço era um sinal de escravidão. Por isso o pai lhe oferece as sandálias. Agora, meu filho, põe esse anel no dedo. Você volta a ser, ou eu estou te dizendo que você nunca deixou de ser o meu filho. Calça essas sandálias, porque agora você está liberto de todo jugo e de toda escravidão. É importante que nós entendamos todo esse simbolismo que a palavra do Senhor traz e que nós possamos trazer esses simbolismos para as nossas vidas, entendendo o significado deles, porque não estão na palavra por acaso, estão aí para nos ensinar, para que nós possamos compreender toda a plenitude, toda a grandeza dos ensinamentos do Senhor. E agora eu quero abrir um parênteses aqui e falar um pouco desse resgate. Esse resgate ou essa filiação chegou até nós, chegou até mim, chegou até você, é oferecida a toda a humanidade por causa de Jesus Cristo. A palavra do Senhor, lá em Marcos 15, 38, narra o momento em que Jesus está morrendo, em que Jesus foi crucificado, e diz que o véu do santuário se rasgou. Não apenas, isso significa que não apenas o tecido que separava o santuário do tabernáculo, do Santo dos Santos, foi rasgado, mas foi rasgado o véu que separava toda a humanidade de Deus, que impedia que a humanidade, que o ser humano comum, eu e você, tivéssemos acesso ao Pai. Jesus Cristo foi aquele que se deu para que isso pudesse acontecer, para que essa palavra de salvação pudesse chegar até mim, pudesse chegar até você. E esse véu se rasga, não para garantir o nosso acesso ao Santo dos Santos, porque você se lembra que somente tinha acesso ao Santo dos Santos os sacerdotes, aqueles que se entendiam, ou que eram entendidos como seres privilegiados. Então o véu se rasga não para que nós possamos acessar o Santo dos Santos, mas para que o Santo dos Santos nos alcance. Desde o início, Jesus esvaziou-se de si, esvaziou-se da sua glória e veio ao encontro do ser humano. É sempre o divino, é sempre o sagrado que vem até nós. E aí nós temos o terceiro personagem, que é o irmão mais velho ou o filho mais velho. Aquele que esteve sempre ao lado do pai, mas que na verdade não o conhecia. Ele gozou da segurança, ele gozou do carinho, ele gozou da provisão, do cuidado do pai. Tudo que era do pai também lhe pertencia, porém ele não usufruiu de nada. E ele também não amadureceu, ele também se tornou egoísta. O mundo também está cheio de filhos mais velhos. Normalmente, meu amado, minha amada, nós os encontramos dentro
das igrejas, no meio do povo de Deus. São os novos fariseus, são os fariseus contemporâneos, são os legalistas, aqueles que defendem a lei, mas que na verdade não a cumprem com todo o seu rigor, mas cobram do outro o cumprimento dela. Desprezam a graça, principalmente quando ela é oferecida ao outro, e não agem com misericórdia. E há algumas características a respeito desse filho mais velho, desses fariseus. As suas orações costumam ser: Senhor, que a tua misericórdia seja sobre a minha vida, mas que a tua justiça seja sobre a vida do outro. Nós podemos reconhecer esses novos fariseus, ou os fariseus de hoje. Eles normalmente são pessoas que se fecham para o novo. Eles não aceitam as novidades. Eles não aceitam aqueles que se achegam à casa do Senhor. Porque eles se entendem como seres privilegiados. Afinal de contas, eu já estou aqui há tantos anos. Afinal de contas, eu conheço a palavra do Senhor. Olha, eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse várias vezes. Ele quer que tudo continue como antes, porque assim ele se mantém, ou ele garante a sua zona de conforto. Ele se garante no controle da situação. Os filhos mais velhos também costumam amar-se a si mesmos. Amar a si mesmo, muito mais do que o próximo. Quando o mandamento do Senhor Jesus é para amarmos o próximo como nós fomos amados por Ele. Os filhos mais velhos também, eles se julgam detentores da verdade. Eu sou mais santo, eu sou mais capaz, eu sou mais espiritual. O meu dom é o superior. Como eu já disse, né, já estou há tanto tempo na igreja. Eu sou mais dedicado. Portanto, eu mereço. Os filhos mais velhos se julgam merecedores da graça, do amor de Deus. Afinal, eu permaneci na casa do Pai. O outro saiu. Ou o outro talvez nunca tenha nem chegado à casa do Pai. Mas eu permaneci, porque eu permaneci, eu mereço. Eu tenho os meus privilégios. Esse sentimento, esses pensamentos esvaziam todo o sentido da graça, porque graça é favor imerecido. Nenhum de nós mereceu o favor de sermos salvos, de sermos perdoados. Nenhum de nós. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, aquela que é guiada, aquela que foi gerada no Espírito Santo, sabe que nasceu para servir. E como pai, vai ao encontro do perdido. Compartilha o amor, compartilha as boas novas da salvação. Há um lema para nós metodistas que diz que nós somos uma igreja missionária a serviço do povo. É assim que a igreja metodista se entende, como uma igreja missionária que está a serviço do povo. De uma forma muito simples e objetiva, isso quer dizer que nós somos agentes da ação divina. Mas isso acontece quando nós levamos aos perdidos a esperança. Quando nós indicamos o caminho por meio do qual eles podem voltar para a casa do Pai ou mesmo encontrar a casa do Pai. Muitas vezes nós caminhamos com eles. Isso é discipulado. Quando nós temos atitudes de amor para com o próximo, e o próximo é todos aqueles que nós pudermos alcançar. Há em nós um engano de acharmos que o próximo é somente aquele que está perto de nós. Aqueles que pensam como nós, aqueles que gostam das mesmas coisas. Nós temos um instinto
de girarmos sempre em torno de pessoas semelhantes a nós. Raramente nós saímos desse meio, nós nos sentimos à vontade, nós gostamos de estar perto daqueles que se pareçam conosco. Nós saímos dessa nossa zona de conforto somente quando alguma circunstância nos obriga a isso. Mas o próximo, meu irmão, minha irmã, é também aquele que é diferente de mim, diferente de você, aquele que gosta de coisas diferentes, aquele que pensa de modo diferente, aquele que faz, que realiza de modo diferente, aquele cuja realidade de vida é diferente. O pobre, aquele que está na rua, o dependente químico, a prostituta, eles também são os nossos próximos. Eles também são filhos, eles também são filhas do Deus Altíssimo. Eles também precisam da presença do Pai. Hoje nós teremos a ceia, vamos participar da ceia, e a ceia é um momento em que a graça de Deus, é um meio da graça de Deus, é um momento em que ela se torna visível nas nossas vidas. Essa graça de Deus. E nós dizemos, durante a ministração da ceia, que a mesa é do Senhor. A mesa pertence ao Senhor Jesus Cristo, que foi quem pagou o preço na cruz do Calvário. A mesa não pertence a mim, a mesa não pertence a você, a mesa não pertence a nenhuma denominação. A mesa pertence àquele que morreu na cruz por amor. Para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, para que eu e você pudéssemos ter sonhos, para que eu e você pudéssemos ter realizações, para que eu e você pudéssemos experimentar a vida plena e abundante que Ele tem para todos nós. E isso, essa certeza tem que mover o meu coração, tem que mover o seu coração. Isso tem que gerar em nós a alegria de ver a todos como participantes da mesa, todos recebendo o pão da vida. Igreja missionária não pensa de forma individual, pensa de forma coletiva. E numa igreja missionária há sempre espaço para mais um, e para outro, e para outro, e para outro. As pessoas precisam de Deus, as pessoas precisam conhecer a figura do Deus Pai, precisam se relacionar com Ele, precisam fazer parte da família de Deus, precisam se entender como filhos e filhas do Senhor. Mas as pessoas precisam também de outras pessoas, precisam também da comunidade, precisam também dos irmãos. O irmão que permanece deve ajudar o pai a cuidar daquele irmão que está retornando. Quando isso não acontece, é ele quem precisa de ajuda. Como corpo de Cristo, nós precisamos estar sensíveis para enxergarmos aqueles que, mesmo tendo permanecido, encontram-se perdidos. A alegria do pai só será completa quando os dois filhos forem restaurados. Quando os dois filhos forem participantes da grande festa. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. A se colocar na presença do Senhor e a ter a coragem de assumir qual é o seu papel. A assumir com quem você se identifica. Se por algum motivo você se afastou da presença do Pai, essa noite é noite de reconciliação. Você que está aqui entre nós, você que nos ouve, que nos acompanha pela internet, se você está afastado do Pai, essa é a noite de reconciliação. Essa é a noite em que o Pai te espera com os braços abertos para te receber de volta. Se você não se afastou do Pai, se você, como filho mais velho, permanece na casa dele, permanece na presença dele, mas com sentimentos egoístas, com sentimentos ilusórios, você também está perdido e você também precisa se reencontrar com o Pai.
enquanto você ouve essa canção, não perca a oportunidade de se reencontrar com esse primeiro amor. Esse amor que está disponível para mim, que está disponível para você. Esse amor que te oferece, mais do que uma cura, te oferece a salvação, te oferece a vida eterna. Fale com o Pai, Ele quer te ouvir. Preferi ir atrás das minhas paixões, construir os meus próprios palácios. Fui atrás da minha própria fama, atraído pelo brilho desse mundo. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta, estou de volta. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta, estou de volta ao primeiro amor, estou de volta, aqui estou. Ao primeiro amor, estou de volta, aqui estou. Ao primeiro amor, estou de volta, aqui estou, aqui estou, aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, reconhecendo que precisamos da Tua presença, Deus. Que nessa noite o Teu Espírito Santo possa alcançar, Senhor, todos os Teus filhos, aqueles que se afastaram de Ti e que estão perdidos, mas também aqueles que mesmo permanecendo na Tua casa, Senhor, também encontram-se perdidos. Em nome de Jesus, Pai, tira todo o egoísmo dos nossos corações e nos faz voltar, Senhor, os olhos para Ti, para a Tua vontade, para a Tua palavra, e nos reconhecermos, Deus, como seres que não merecem, Senhor, toda a Tua graça e toda a Tua misericórdia, mas ainda assim, o Senhor nos chama de filhos, o Senhor nos ama como a filhas, e o Senhor se importa conosco. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Pai. Nós Te agradecemos por esse amor que não cessa. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.